14 de outubro de 1943. A 25 mil pés acima de Schweinfurt, na Alemanha, o sargento técnico Robert Bob Mitchell encostou o rosto no plexiglass congelado. Na posição de metralhador de cintura da sua B-17, viu traçantes desenhando arcos no ar rarefeito. Erravam o Focke-Wulf 190, que se aproximava por algo como 100 pés. O caça alemão rolou para longe sem um arranhão. O nariz amarelo parecia zombar dele enquanto curvava para outra passagem. Mitchell amaldiçoou a si mesmo por adiantar a mira no alvo. Exatamente como lhe ensinaram na escola de tiro no campo aéreo do Exército de Las Vegas. Só 6 meses antes. Tudo o que incutiram nele desde o treinamento básico no campo de Kisler parecia inútil. Em 3 missões sobre a Alemanha, ele não acertou um único caça, apesar de disparar milhares de tiros. A maioria dos outros no seu esquadrão também não. A matemática do fracasso estava se tornando inegável. O que Mitchell não podia saber naquele momento era isto. A 2.000 milhas de distância, no campo de Eglin, na Flórida, equipes de matemáticos, físicos e especialistas em balística concluíam cálculos que mudariam a artilharia aérea. Em poucas semanas, os artilheiros americanos deixariam de tentar mirar nos caças. Eles deixariam de seguir alvos individuais pela mira. Em vez disso, varreriam zonas predefinidas de céu vazio com padrões calculados de balas. Confiariam mais na probabilidade do que na precisão. E começariam a destruir caças alemães em taxas que assustaram os planejadores americanos e abalaram a Luftwaffe. A crise explodiu em 17 de agosto de 1943. 376 B-17 fortalezas voadoras da 8ª Força Aérea lançaram 2 ataques. Um contra a fábrica da Messerschmitt em Regensburg e outro contra as fábricas vitais de rolamentos em Schweinfurt. Ao pôr do sol, 60 bombardeiros tinham sido abatidos, a maioria por ataques implacáveis de caças que duraram horas. Outros 95 voltaram tão danificados que nunca mais voariam. Mais de 600 aviadores estavam mortos, feridos ou desaparecidos. Os metralhadores que sobreviveram fizeram uma afirmação espantosa. Disseram ter destruído 288 caças alemães, com 27 prováveis. Depois da guerra, o exame dos registros da Luftwaffe mostraria que o número real era só uma fração disso. A superestimação dos abates não era um simples exagero. Era a névoa do combate chocando com problemas de tiro quase impossíveis. O sargento William Crossman, do 10th Bomb Group, um dos poucos metralhadores que de fato derrubaram um atacante naquele dia, escreveu em seu relatório pós-missão: "Disparei contra 12 aeronaves diferentes durante a missão. Tenho certeza de que destruí uma. Vi o avião explodir e o piloto saltar. Quanto aos outros 11, era como se eu estivesse jogando pedras. Meus traçantes os seguiam pelo céu, mas nunca pareciam acertar. Era como se estivessem protegidos por um escudo invisível. Estamos fazendo algo fundamentalmente errado. As raízes do problema remontam ao período entre guerras. Teóricos da aviação americanos, influenciados por Júlio Douhet, prometiam que o bombardeio diurno de precisão podia vencer guerras. O B-17, que voou pela primeira vez em 1935, foi construído em torno dessa ideia. Ele vinha repleto de metralhadoras .50. Criava campos de tiro sobrepostos que, no papel, nenhum caça conseguiria penetrar. Formações cerradas teceriam uma barreira impenetrável de balas. Era uma teoria elegante, testada em Maxwell Field e na Escola Tática do Corpo Aéreo, e custaria milhares de vidas até ser corrigida. O tenente-coronel Harold Bowman, que comandava o treinamento de tiro com metralhadoras móveis em Las Vegas, percebeu a falha já em janeiro de 1942. Estamos treinando nossos artilheiros para atirar com fuzis a 300 jardas, quando o que eles precisam é atirar com espingardas a 30 pés. Ele escreveu num memorando sigiloso. Estamos aplicando pontaria do século XIX ao combate aéreo do século XX. A física concordava. Uma Messerschmitt Bf-109, atacando de frente às 12 horas, podia gerar uma velocidade de fechamento de 600 milhas por hora, cerca de 880 pés por segundo. Um artilheiro tinha talvez 2 segundos entre identificar e iniciar a evasão.
Uma bala de calibre .50 saía do cano a cerca de 2.800 pés por segundo ao nível do mar. Mas a 25 mil pés, o ar mais rarefeito alterava a velocidade e a trajetória. A bala descrevia um arco no espaço, enquanto o bombardeiro e o caça se moviam em 3 dimensões a velocidades e ângulos diferentes. Some a própria velocidade do bombardeiro, a gravidade, o vento, a temperatura e a paralaxe entre a mira e a boca do cano. O artilheiro encarava um problema com tantas variáveis que até um computador moderno suaria. O sargento técnico James Morrison, do 94º Grupo de Bombardeio, professor de matemática antes da guerra, tentou resolver isso na força bruta, no caderno dele. Página após página de equações terminava num rabisco frustrado. Estamos pedindo que rapazes do campo de Iowa e operários de fábrica de Detroit virem máquinas de calcular. Não é só difícil, é impossível. Então, a improvisação no campo deu uma pista. O sargento-mor Anthony Kowalski, um artilheiro de pequena estatura da torre ventral esférica do 91º Grupo de Bombardeio, desistiu do tiro tradicional com mira depois de sua 5ª missão. Encolhido naquela esfera de plexiglass com nada entre ele e 25 mil pés de ar além de uma fina parede, ele começou o que chamava de método da mangueira de jardim. Quando os caças se aproximavam, ele espalhava balas pelas trajetórias esperadas, conduzindo os traçantes como água de uma mangueira de alta pressão. Enchia o ar e deixava que os alemães voassem para dentro dele. Em 6 de setembro de 1943, sobre Stuttgart, ele derrubou 2 Bf-110 em 4 minutos e avariou um terceiro. Eu não estava mirando neles do jeito de sempre, disse no debriefing. Eu só enchi o ar por onde eles tinham que passar e deixei que se suicidassem na minha rajada de balas. O major William Becker, ex-professor de física do MIT na seção de pesquisa operacional da 8ª Força Aérea, tomou nota. Sua equipe, inspirada nos grupos britânicos que revolucionaram a guerra anti-submarino, examinou a fundo filmes de câmera de metralhadora e traçou a geometria dos ataques. O relatório deles de 15 de setembro foi direto. Os artilheiros mais eficazes não eram os melhores no acompanhamento tradicional. Eram os que disparavam mais munição no menor tempo nas prováveis rotas de aproximação, independentemente das noções clássicas de precisão. O salto teórico veio do capitão Robert Lindsay, um atuário magro e nervoso de uniforme. No quartel-general da 8ª Força Aérea, em High Wycombe, ele falou para uma sala que incluía o general Ira Eaker. Seguro é gerenciar probabilidade, começou. Derrubar caças também é. Não dá para prever o que um piloto alemão específico vai fazer, mas dá para prever o que os caças fazem no conjunto. Eles se aproximam por ângulos que maximizam o poder de fogo e a sobrevivência. Voam nas velocidades que a física exige e se afastam como a aerodinâmica manda. Se mapearmos esses padrões, dá para prever onde um caça tem mais chance de estar. Não exatamente onde um caça específico vai estar. Não precisamos mirar em aviões. Precisamos preencher zonas de máxima probabilidade com balas e deixar a estatística fazer o trabalho de matar. Os céticos se irritaram. O coronel William Hall, instrutor de tiro a vida inteira, chamou isso de heresia. Mas Eaker, sem opções, autorizou testes em Eglin. Por 6 semanas, técnicos dispararam milhões de tiros sobre o Golfo. Atiraram em drones controlados por rádio e em alvos rebocados. Eles compararam fogo com rastreamento cuidadoso. Compararam fogo em zona predefinida. E compararam fogo distribuído e coordenado, em que várias armas se sobrepunham para saturar corredores de provável aproximação. Os resultados foram claros. O fogo tradicional com mira produziu taxas de acerto de cerca de 0,5%. O fogo em zona subiu para mais de 4%, quase 8 vezes melhor. O fogo distribuído melhorou ainda mais a sobrevivência. Fechou as lacunas entre os navios. O coronel Curtis L. May, então comandante de grupo, entendeu as implicações na hora. Em 8 de dezembro de 1943, ele deu instruções às suas tripulações. Esqueçam tudo que vocês aprenderam sobre seguir um único alvo. Quando um caça entrar de vez no ataque, não persigam com a mira. Mirem no espaço por onde ele precisa passar para atirar em nós. Encham esse espaço de balas. Façam uma parede de chumbo. Oficialmente era fogo de zona ou de barragem.
As tripulações chamavam de atira e reza, de mangueira de jardim ou simplesmente de encher o balde. A mudança exigiu uma nova identidade. Os artilheiros pararam de se imaginar como atiradores de elite aéreos. Viraram armas de probabilidade, emissores humanos de padrões. O treinamento mudou quase da noite para o dia em Las Vegas, Kingman, Harlingen, Laredo, Buckingham e Tyndall. Saíram a visada lenta e cuidadosa e o aperto suave do gatilho. Entraram os gráficos de probabilidade, os estudos dos padrões de aproximação alemães de milhares de debriefings e os exercícios para maximizar a cadência de tiro sem cozinhar os canos. No simulador de tiro Waller, o filme de caças atacando não era só acompanhado. Os instrutores congelavam os quadros, desenhavam cones de probabilidade translúcidos por onde os caças passariam no segundo seguinte. Os alunos aprendiam a varrer esses cones, a coordenar o tiro com as armas vizinhas para que nenhum corredor ficasse vazio, e a disciplinar as rajadas para evitar travamentos e guardar munição para as janelas de maior probabilidade. O segundo-tenente Arthur Goldman, bombardeador que operava as metralhadoras do nariz quando não estava na corrida de bombardeio, escreveu para casa sobre o atrito psicológico. Tudo em você quer mirar no avião. Você vê o avião vindo, vê os clarões nas asas. Seu instinto grita para acompanhar. Agora mandam a gente ignorar o avião e atirar no vazio, onde ele ainda não está. Parece loucura, mas a matemática diz que funciona. E dá para sentir quando o fogo da formação se entrelaça. No começo de 1944, o quadro mudou. A chegada de escoltas de longo alcance importou demais. Primeiro P-47 com tanques suplementares, depois P-51. Mas dentro das caixas de bombardeiros, o ar também parecia diferente. Pilotos da Luftwaffe relataram cortinas de fogo nos ângulos de ataque conhecidos. Ataques frontais em passada oblíqua continuaram letais. Mesmo assim, a média de tiros por abate reivindicado caiu. As taxas de travamento caíram à medida que as equipes refinavam a disciplina de rajadas. E os abates confirmados de fato subiram aos poucos, mesmo com as reivindicações sendo contidas. Acima de tudo, a confiança cresceu. As tripulações já não tentavam resolver equações diferenciais sob fogo. Elas executavam padrões treinados, ajustados ao tempo de reação humano e à física do combate. Mitchell voaria de novo. Semanas depois de Schweinfurt, um bando de Fu-190 entrou. Vindo de 12 horas no alto, ele não perseguiu um único brilho de cabine. Ele e os artilheiros do nariz e da torre superior despejaram rajadas de calibre .50 no funil invisível por onde os atacantes tinham de entrar para atirar. Um alemão rolou no último instante e tombou pela formação, deixando um rastro de fumaça. Mitchell não podia dizer que tinha mirado naquele caça. Não tinha. Ele mirou um ponto no céu que a estatística previa. E que a realidade confirmou. A revolução violava todos os princípios de pontaria ensinados desde o nascimento da pólvora. E salvou vidas ao transformar pontaria em matemática, instinto em padrões, e ar vazio em geometria letal.